Bom, pessoal, voltando aqui com o conteúdo online, certo? Tava resolvendo alguns problemas técnicos aqui, então tá todo mundo me ouvindo aí, né? Que é a P, que é a RV aí. Então é o seguinte, pessoal, o conteúdo online, né? De hoje nós falaremos um pouco sobre os tópicos de redes ainda, né? Demos uma introdução ao tópico de redes no conteúdo online anterior, né? Chegou aí o Henry, certo? Mais um aí. Então a situação é a seguinte. Vocês sempre eu falo, né? Olhem o material, né, de rede, então sempre eu deixo o conteúdo aí. Para quem está vendo a aula agora ao vivo, né, não vai dar tempo de revisar, mas quem estiver vendo a aula gravada, é importante que vocês parem nesse momento e vá lá nas páginas 214 a 218, certo? Porque é bom a gente dar uma exercitada, né? Ler para fixar alguns conceitos, porque fica mais fácil o nosso aprendizado, tranquilo? Então, sempre que vocês puderem fazer isso, né, eu fico grato porque e vocês vão entender depois, com o passar do tempo que vocês exercitarem isso, vai ver que é algo que vai surtir efeito. Bom, pessoal, no conteúdo online anterior, né, nós fizemos uma introdução do que é rede de computadores. Rede de computadores nada mais é que uma interconexão, né, entre os dispositivos, seja ele qual for. Basta ele ter uma placa de rede, seja cabeada ou wireless, para se conectar a um dispositivo de internet, seja um roteador, seja um switch, tranquilo? Então é basicamente isso. Falamos das topologias de rede também. Falamos da topologia em barramento, em anel, em estrela, em... falamos da malha, né? Que é a mesh. Então, assim, abarramento é uma topologia que era usada antigamente, certo? Era usada o tipo de meio de transmissão, o cabo, o coaxial, né? E os conectores, ao invés de ser esse RJ45, eram os conectores em T. Quem tem rede por assinatura, quem tem TV por assinatura, né? Como cabo, ou até mesmo essas por satélite, vai ver que o cabo coaxial chega no aparelho transmissor. Então era aquele cabo que chegava no nosso computador, na nossa rede em barramento, certo? Qual era o grande problema dessa rede? É que ela era suscetível a falha muito facilmente, certo? Porque não tinha nada de controle de tráfego. Se dois computadores mandassem um pacote ao mesmo tempo, esse pacote tinha o poder de derrubar a rede. Então era muito tenso configurar e utilizar essa rede. A rede mais utilizada atualmente é a topologia em estrela, que vai ter um elemento central, que é justamente no conteúdo online de hoje que nós falaremos sobre alguns elementos centrais. Qual vai formar a topologia em estrela e qual vai formar a outro tipo de topologia, certo? Na topologia em estrela, geralmente o elemento hoje mais usado é um switch, certo? Aqui hoje nós vamos aprender um pouco sobre alguns tipos de switch, certo? E vocês vão entender por que é formada uma topologia em estrela e quando usado outro equipamento vai formar uma topologia em barramento, tranquilo? Então é basicamente isso. Na topologia em estrela a gente vai usar o elemento central switch ou roteador, certo? No qual vários computadores estarão conectados neles, certo? Na topologia em mesh, como eu expliquei no conteúdo anterior, é como se tivesse todo mundo se conectado. Qual é a vantagem de usar a topologia em mesh? É que ela vai ter uma grande variedade de redundância. Isso é muito bom para uma rede, porém o processamento vai estar no cliente, então isso é uma grande desvantagem. A topologia anel, né? Se nós virmos os primórdios da topologia anel, ela vai usar um protocolo chamado Talk Ring, mas essa topologia passou por evoluções ao longo do tempo e a topologia física em anel, hoje tem alguns protocolos proprietários, né, que fazem esse controle mais efetivo. Porque assim, a Talk Ring, né, o Token Ring, o protocolo de controle de anel, antigamente, se rompesse o anel era construído também via cabo coaxial, certo? E se partisse o anel em algum ponto, e sairia por outro, mas também era uma rede de fácil derrubar, né? Então, assim, a mesma coisa que sofri com barramento, se alguém mandasse um pacote simultaneamente, poderia estar sendo derrubada a rede aí. E outra coisa, outro problema é se tivesse dois rompimentos na rede, a rede também morreria. Então, ficaria isolada dos computadores? Não, não ficaria. Eles simplesmente não se comunicariam mais, porque o protocolo pararia de funcionar.
Meios de comunicação, né? Eu falei da fibra ótica, falei dos meios físicos e dos meios não físicos, né? Falei dos meios dos cabos, né? Falei do cabo STP, cabo UTP, falei da fibra ótica e falei do cabo coaxial, né? Dos meios físicos. Dos meios não físicos, falei do wireless, WiMAX, né? E o próprio satélite. O satélite é mais usado para transmissão de televisão, o WiMAX para ponto a ponto entre redes sem fio, que peguem comportem uma região metropolitana, uma cidade, que precise de quilômetros de distância, e o wireless, né, o Wi-Fi, numa região pequena, como uma casa, uma residência, ou até mesmo um andar de um prédio. Tranquilo? Então eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Se ficou alguma dúvida, vocês avisem aí, porque é importante nós sanarmos a dúvida. Eu gosto de dar esse tipo de conteúdo, né, ao vivo, porque facilita, né? Tem o chat aqui que vocês utilizam muito bem, falam aí, né? Pessoal, deixa eu só minimizar aqui uma tarefa. Pronto. Tá, temas de hoje, certo? Os temas de hoje serão padrões de cabos e conectores. Falaremos um pouco sobre alguns ativos de rede, né? O hub, o switch, o router e a bridge, eu não sei se eu vou falar porque é pouco usado. E switches e routers gerenciáveis, certo? Então, vou explicar um pouco sobre os ativos e relacionar o tipo da rede com o tipo da topologia e com hardware que a gente está utilizando. Se for um hub, vai ser que topologia física, que topologia lógica. Então, a gente vai tentar fazer essa conexão. Tá, pessoal, é muito importante, né? Eu sempre lanço essa perguntinha para vocês ficarem mais antenados com a questão do conteúdo, né? Quais aparelhos uma rede de computadores possui? Vocês têm noção do que hoje pode ser conectado numa rede? Assim, hoje quase tudo tem rede, né? Seja cabeada, seja Wi-Fi. Então, assim, o que tanto pode ser conectado na rede? Então, assim, eu vou deixar essa pergunta no ar e lá na frente a gente vai conseguir responder depois de algumas coisas daqui, alguns conteúdos batidos no nosso slide. Bom, pessoal, primeira coisa que vocês têm que saber, certo, são os padrões de cabo, certo? Eu vou usar os padrões mais comuns aqui, certo? O que são cabos de rede? Cabos de rede nada mais são que meios de transmissão que interligam ativos de rede, como switch, hub e roteadores. Mas, professor, o que são ativos de rede? Ativos de rede são aqueles caras que vão processar a informação que você vai enviar para ele e encaminhar ela para o próximo passo. Professor, como assim? Vamos pegar um cenário bem comum, que é o cenário da nossa casa, certo? Então, sempre tento relacionar com vocês o cenário da nossa casa com a rede que a gente está trabalhando no momento. Por quê? Porque fica mais fácil vocês visualizarem. Vamos lá. Qual o ativo de rede da casa de vocês? É o roteador de vocês da operadora de telecomunicações. Mas por que, Rafael? Veja bem, aonde está conectado o computador de vocês ou até mesmo o dispositivo móvel de vocês? No roteador, concorda? Então, assim, qual é o primeiro passo que ele vai dar até chegar à internet? É justamente o primeiro roteador que está aí na casa de vocês. Ou seja, esse é o primeiro cara que vai ter uma atividade para mandar o seu pacote para a internet. Ou seja, por isso que ele é o primeiro ativo. Então, o ativo de rede são dispositivos que consigam fazer alguma atividade e consigam fazer algum processo com o seu pacote para enviá-lo, né, para a internet ou para outra rede, tranquilo? Então, assim, tipos de cabo. Muito importante vocês saberem que existem ativos, mas como esses dispositivos vão se conectar a esses ativos. Se for por meio de rede cabeada, é bem simples. Para a rede interna, eu falei no conteúdo online passado e revisei aqui com vocês hoje, os tipos de meio de transmissão, né? Falei dos meios de transmissão físico, falei da fibra ótica, falei de outros tipos de cabo. Mas os tipos de cabos que nós vamos usar aqui, vamos focar na rede interna, certo? Na nossa rede interna. Tem o STP e o UTP.
E também temos os conectores. Mas, professor, só existem essas duas formas de conectar um computador, um PC, a um ativo? Não, existem outras formas. Também pode ser via wireless, via WiMAX, enfim, existem outras formas. Mas vamos focar nesses dois tipos aqui, porque a gente vai trabalhar numa rede wireless, certo? Tá. Redes, né, de computadores utilizam alguns cabos, mas isso vai depender da sua realidade. Peraí só. Vou ver aqui o meu computador, tá com um pouco de ruído. Tá. Espero que tenha diminuído aí para vocês. Tá, redes de computadores vai ter alguns tipos de cabo que vão conectar, certo? Os ativos, certo? O primeiro tipo de cabo é o STP. Pessoal, o STP é um tipo de cabo que ele vai ter essa blindagem metálica aqui, certo? E vai ter uma espécie de blindagem plástica até chegar aos cabos. Mas, professor, o tipo de conexão, o tipo de confecção vai ser o mesmo na hora que a gente for confeccionar o cabo de rede e colocá-lo para funcionar? Sim, vai ser a mesma coisa, certo? Mas o que diferencia esse cabo STP do cabo UTP convencional? Esse cabo, além de ter a blindagem, certo? Ele vai ter esse envoltório plástico aqui. Essa combinação desse envoltório metálico com esse envoltório plástico, ele vai dar maior proteção a ruídos a esse cabo. Então, é um cabo que vai ter mais robustez e vai evitar com que a conexão sofra com transmissões externas. Por exemplo, Rafael, o que seria uma transmissão externa? Eu estou com a rede próxima, tenho um computador próximo de um micro-ondas. Então, assim, o micro-ondas afeta muito o Wi-Fi, né? Mas também afeta a rede cabeada. Ou seja, isso aí poderia gerar algum tipo de interferência. Outra coisa, intemperismo. Se o prédio sofre muito com infiltração, se o prédio sofre muito com poeira, então esse cabo seria resistente a esse tipo de coisa. Tranquilo? Mais resistente, né? O outro cabo é o cabo de rede UTP. Veja bem, pessoal, que o cabo não tem nenhuma proteção metálica, nenhuma proteção de nada. Ele já sai do cabo, dentro do plástico já sai os fios aqui, certo? Sem proteção nenhuma, sem separação nenhuma, sem envoltório plástico nenhum. É um cabo simples, sem nenhuma proteção, certo? Ele é o cabo mais usado hoje nas redes LAN, até mesmo na nossa residência. Mas a tendência é esse cabo passar por umas certas evoluções. Recomendo esse cabo hoje? Sim, é um cabo que faz o que ele promete, né? O que ele tem lá na especificação dele. Porém, hoje eu já estou recomendando algum cabo mais moderno. Não precisa ser um STP, mas aumentar a categoria dele para um 6, 6A, até mesmo 7, porque isso vai aumentar a velocidade. Mas, professor, por que o senhor recomenda esse tipo de cabo? Assim, hoje em dia, era algo impensável chegar a fibra ótica nas nossas casas, certo? Então, assim, por ser algo impensável, a gente não tinha muito essa preocupação de escolher o nosso cabo internamente, o cabo que vai para o nosso computador, é isso? Então, assim, a gente também tem que pensar num cabo hoje, porque a velocidade da fibra ótica aumentou muito. Quando chega a fibra na nossa ponta, o que vai limitar a nossa velocidade agora é só a nossa capacidade de pagar o dinheiro para ter internet. Porque assim, o que o fornecedor de internet disser 1 GB, 2, 3, ele vai botar lá e vai funcionar, porque a fibra, e claro, né, tem que ter o gargalo lá dele, mas quem vai dizer é ele e o seu poder de compra. Mas isso pode ser um limite quando o seu computador não está com o cabo ideal, porque aí vai formar um gargalo, vai afunilar e você vai dizer, caramba, eu estou pagando a internet, mas não está chegando a velocidade prometida. Então é justamente essas mudanças de cabo que eu tento passar para vocês também, certo? O UTP, só revisando, ele não tem um envoltório plástico, nem um envoltório metálico, e ele, se comparado ao STP, ele é mais suscetível a ruídos e a intempéries. Conectores. Pessoal, existem dois tipos de conectores no mercado, certo?
é o RJ45 macho, que é esse conector da esquerda aqui, e o RJ45 conector fêmea. Esse conector aqui da esquerda, o macho, é usado para fazer o cabo normal, nosso cabinho de rede, aquele famosinho cabo azul, né? Mais conhecido como cabo azul. E o a nossa amiga aqui, né, o conector fêmea, é usado para tomadas de rede. Então, aquela tomada bonitinha que vocês veem, nada mais é que essa tomada aqui, com aquela carcaça plástica protegendo. Mas, se você retirar essa carcaça plástica, é só essa caixinha mesmo que vai estar lá para conectar o cabo RJ45. Tranquilo? Então, ela funciona da mesma forma que esse aqui, é como se fosse uma extensão do cabo no frigir dos ovos, né? No final das contas, né? Porque assim, o que ele vai fazer nada mais é que uma extensão da rede. Mas, professor, por que extensão? Esse cabo aqui, quando ele vai receber essa tomada, ele vai vir de um ativo, certo? Então, o cabo, dependendo do cabo, se for um cabo TP convencional, ele só pode chegar numa distância até 100 metros. Então, o ativo que tem que estar feito com a tomada, ele só pode ter uma distância máxima de 90 metros. Porque você pode fazer um cabo de rede de 10 metros e chegar até o seu computador. Então, seguindo as normas aí de cabeamento estruturado, é basicamente isso. Tranquilo? Tá. Mas eu falo tanto de ativo, a palavra ativo, mas o que danado são ativos, professor? Ativos, né? O que são ativos de rede? São equipamentos físicos, né, que possuem hardware e softwares específicos, não é qualquer hardware nem qualquer software, certo? Para a troca de pacotes entre dispositivos de rede, como switches, hubs e roteadores. Professor, quais são os tipos de ativos? São 3 tipos de ativos, mas na prática vocês verão 2. É hub, switch e roteadores. Prática, switch e roteadores. Por que, professor, na prática? Porque o hub ele não faz controle de pacote, ele nada mais é que uma extensão. Switches e roteadores eles fazem um controle de pacote e eles conseguem diminuir e fazer gerência dos domínios de colisão. Tranquilo? Que eu vou explicar para vocês no próximo tópico. O que é um hub? O hub nada mais é com a extensão, como eu estava falando a vocês, certo? Professor, o senhor disse que a topologia estrela ia ter um elemento central e todos iam se conectar nele, né? Sim, concordo. O hub é esse equipamento? Não. Mas, professor, todo mundo vai se conectar ao hub e ele vai ser o elemento central? Sim. Na topologia física, ela será estrela. Certo? Porque, de fato, vai ter um elemento central e todo mundo vai estar conectado a ele. Na topologia lógica, ela vai ser barramento. Por quê? O hub ele não tem esse controle de pacote, ele não tem esse controle de fluxo do ativo para o computador. Se 2 computadores mandarem um pacote ao mesmo tempo, esse cara pode ter uma falha. Então, assim, ele é mais suscetível à falha do que o switch. Professor, se eu for comprar na Miranda, tá bem baratinho. Um hub R$10, um switch 25 conto. E aí, o que eu compro, professor? Tentem sempre priorizar o switch, porque o switch ele vai fazer controle de endereços físicos, coisa que o hub não faz. Então, o hub é mais suscetível a problemas. Tranquilo? Porque na topologia lógica, ele vai ser barramento. Mas na topologia física, que é o desenho da estrutura, certo? Ele vai ser estrela. Switch. O switch é um equipamento que ele vai ser na topologia física estrela. Você pode usar ele como estrela. E na topologia lógica, se você usar estrela, ele também vai ser estrela. Ou seja, tanto a lógica quanto a física vai ser estrela. Essa é a topologia mais comum. Posso usar em anel? Pode. Pode usar em outro tipo? Pode, sem problema nenhum. Os tipos que eu vejo de uso para o switch são topologia em anel e estrela. Qual é a mais usada? Estrela. Então, quando se usa esse elemento em estrela, a lógica também vai ser em estrela. Tá, professor, como funciona o switch? Um switch, não sei se vocês ouviram falar de endereço MAC.
Pessoal, o endereço MAC nada mais é que o endereço físico do dispositivo, certo? Então o switch ele vai tratar por IP? Não. Ele vai pegar uma tabela chamada tabela CAN, que é uma tabela de endereços físicos, certo? E a partir do MAC de cada endereço ele vai dizer, olha, esse pacote vai para esse MAC, esse outro pacote vai para esse MAC. Então assim, o switch ele não tem a capacidade de gerenciar IPs. Mas professor, ele tem o IP. Sim, ele tem a funcionalidade de ser gerenciável ou não, que isso é outro tópico. Mas ele vai fazer esse encaminhamento por meio de endereços físicos, porque ele trabalha inicialmente na camada 2, certo? Na camada de enlace. Eu falei no modelo lá, OSI TCP para vocês, nas 3 primeiras camadas vai ser o quê? A camada 1 vai ser o quê? A camada mais baixa, que é de física. Ali só vai passar zeros e uns e nada mais. Na camada de enlace vai ser justamente os switches que vão fazer todo essa conexão via endereço físico. E acima da de enlace vai ter a camada de rede, que essa camada ele já vai começar a tratar mais a lógica e as conexões via endereço IP. Tranquilo? Então é basicamente isso. Ah, professor, como funciona o switch? Só para recapitular e resumir. O switch funciona encaminhando pacotes e controlando pacotes via endereços físicos. Tranquilo? Professor, e o roteador? O roteador, certo, é um cara que ele vai fazer rotas, como o nome já diz, roteador, aquele que faz rotas. Mas professor, rota para onde e para quê? Para onde você quiser. Mas, resumidamente, o roteador faz rotas para outras redes, redes que você não conhece, seja a internet ou seja outra rede. Como assim? Veja lá, o seu provedor de internet vai ter um roteador na sua casa. Para fazer o quê? A sua rede da sua casa sair daquele roteador e ir para a rede da empresa de telecomunicações que você contratou e ir para a internet. Então é basicamente isso que um roteador faz. Professor, um switch pode fazer a função de um roteador? Pode, desde que esse switch tenha uma função chamada L3. Professor, o que quer dizer L3? L vem de layer, né, de nível, certo? Então assim, quando eu falo L2, eu falo de camada. Layer quer dizer camada. Então, se eu falo L2, ele quer dizer camada 2. Camada 2 quer dizer o quê? O nome lá no TCP, enlace. Se ele fala enlace, é switch. Agora, se eu falar um switch tem a funcionalidade de camada 3 ou L3 ou layer 3, ele vai estar na camada de rede. Então ele vai ter a função de IP. Ele vai ter a funcionalidade de roteador, desculpa. Então ele vai ter como fazer você sair de uma rede e ir para outra rede. A funcionalidade dele vai ser igual à de um roteador convencional. Tranquilo? Pessoal, existe outro tipo de switches e roteadores que eles são os switches gerenciáveis. Mas o que danado é isso? Professor, o senhor falou de switch, falou de roteadores, falou que são eles, mas tem outro tipo, tem sim, tem os gerenciáveis. O que são switches e routers gerenciáveis? São ativos de redes voltados para redes de médio e grande porte, permitindo a gestão lógica de todas as soluções integradas. Mas, professor, o senhor falou 1 quilo, não entendi uma grama, e um texto bonito para lá e para cá. Pessoal, resumi aqui para vocês, certo? Esses conectores, esses ativos gerenciáveis, nada mais são que você conseguir visualizar por meio de interface web ou por meio de outros tipos de comando ou software dado pelo fabricante, você conseguir ver tráfego da porta, você conseguir ver habilitar ou desabilitar uma porta, você controlar se o usuário pode se conectar autenticando via os protocolos de rede que você desejar. Eu quero que ele use o protocolo de autenticação TLS. Então você vai fazer lá uma rede física para ele se conectar por esse switch, por essa porta específica. Se mudar de porta, ele não vai conseguir se conectar. Então é basicamente isso, você consegue gerenciar esses dispositivos e esses computadores da rede, por isso que eles são switches gerenciáveis. Professor, e esse da Miranda é gerenciável? Tem alguns da Miranda que são switches gerenciáveis e tem outros que não, você não consegue fazer
nada nele, só plugar na rede e ele fazer o controle lá dos pacotes, sem você saber o que acontece por trás, se consegue ativar uma porta ou não, desativar uma porta ou não, ver controle de tráfego. Nem todo switch é gerenciável, tranquilo? Mas os switches gerenciáveis, que são Layer 3, a maioria, até onde eu peguei, são gerenciáveis, tranquilo? Tipos de redes que usam esses ativos. As redes LAN, né, quando engloba um prédio todo. O WAN, né, que é uma rede global, então a gente precisa de switches gerenciáveis para saber por onde e como está esse tráfego nas portas. E a MAN, né? A MAN, ela, como eu trabalho com redes MANs, né, eu sei mais ou menos como funciona isso na prática. O que é legal? O que é legal ter um switch gerenciável em redes MANs e WANs é que você consegue fazer controle, por exemplo, da sua topologia, saber se a sua topologia está up ou down, se sua porta está passando tráfego muito grande ou muito pequeno, se a porta está com um loop na rede, deu um loop na rede, a rede começou a ficar lenta, ou tem um ataque, tem como saber pelas interfaces de rede. Então é bem interessante ter switches e routers gerenciáveis para você saber o comportamento do seu equipamento. Tem como saber também a parte de CPU, de memória, tem como ver os consumos. Então tem como ver tudo isso, porque é gerenciável. Se não for gerenciável, não tem como ver nada disso, tranquilo? Professor, como eu sei se um switch é gerenciável ou não? Pessoal, ele vai ser um switch gerenciável ou não quando ele tiver uma porta chamada console, certo? Se ele não tiver essa porta, ele provavelmente não será um switch gerenciável. Outra coisa, se for um switch de pequeno porte que não tem essa porta console, ele vai estar informando no que a gente chama de documentação, datasheet, dizendo se ele é gerenciável ou não, tranquilo? Tá. Quais aparelhos uma rede de computadores possui? Assim, pessoal, possui muitos aparelhos. Vocês, não sei se vocês notaram, né? Uma rede pode possuir um hub, um switch, um roteador. Esses roteadores ou esses switches podem ser gerenciáveis ou não gerenciáveis, certo? Os aparelhos também, dependendo da rede, podem ser, como já revisei no conteúdo online anterior, pode ser wireless, pode ser WiMAX, pode ser via satélite. Então a rede possui vários aparelhos, começando dos dispositivos do usuário até os ativos de rede, que vai encaminhar para uma rede bem maior, que vai sempre aumentando. Então basicamente uma rede possui os ativos e os dispositivos do usuário, tranquilo? Então até aqui, entendido? Pessoal, a revisão do conteúdo de hoje, certo? Nós falamos basicamente, né, no conteúdo online de hoje, sobre os tópicos de redes, na parte de ativos de rede. Então, falamos um pouco dos tipos de cabo, né, que vai fazer as conexões com os ativos do dispositivo do usuário para esse ativo. Falamos do cabo STP, né, que é um cabo que tem uma blindagem metálica, uma blindagem plástica, que vai evitar intemperismo e ruídos. Falamos do cabo TP, que não tem proteção nenhuma, então ele é mais suscetível a ruídos e a intempéries. Falamos dos tipos de ativos, né? O que são ativos de rede, falamos dos tipos de ativos, falamos do hub, do switch e do roteador. Falamos que, na prática, vocês verão como ativos switches e roteadores, porque o hub ele não vai funcionar como um ativo de fato, só como um replicador, e ele não vai fazer controle de pacotes. O switch faz controle de pacotes, e esse controle de pacote vai ser via endereço físico. Já o roteador vai fazer o controle de pacotes via endereço IPs. Tranquilo? Falei um pouco sobre onde vai se encaixar cada roteador, uma rede LAN do switch, uma rede LAN, WAN ou MAN, né, os três tipos de rede que a gente estudou no conteúdo online anterior. E falamos dos switches e routers, né, roteadores gerenciáveis. Falei que um roteador é gerenciável, um switch gerenciável. Com ele é possível você medir as interfaces, né, de rede, que está passando tráfego em cada porta, controlar, ativar ou desativar a porta, fazer controle da sua rede, né, gerenciar literalmente, como o nome já diz, tranquilo? Pessoal,
E essa é a hora do que eu sempre falo, né? Eu acho que abro até o microfone aí para o CRA falar, né? Então, assim, eu sempre falo do exercício de fixação e essa é uma das turmas que vem sofrendo mais dificuldade para nos entregar o exercício de fixação, né? Então, assim, no conteúdo online de hoje, por mais que a gente fale no grupo, tem tido uma participação baixa ainda, certo? Então, pessoal, sempre avisando, esse fixação conta com presença online para vocês. O CRA sempre está enviando o conteúdo online para vocês no grupo e vai estar enviando o exercício de fixação no grupo. Então, é importante que vocês respondam. Ah, professor, tem problema com o trabalho, tô com problema na família, então não tem problema, pessoal. Só conversa com a Josi. A Josi está aqui para ajudar vocês, tranquilo? Então, é importante que vocês falem com ela e nos comuniquem. Se tiver alguma dúvida, não tem problema. Me procura no chat, se for online, abre o microfone, não tem problema nenhum. Pode falar. Se tiver mais uma dúvida, para falar depois, não tem problema. Fala lá no grupo do WhatsApp. Se tiver vergonha, fala comigo no privado, não tem problema algum, tranquilo? Josi, quer falar alguma coisa? Rapidinho, Rafael. Gente, bom dia. Eu só quero reforçar com vocês realmente a entrega dos exercícios. Vocês sabem que eu sou muito aberta para vocês entregarem depois do prazo as atividades, mas eu preciso que vocês me informem. Um exemplo, Josi, eu não consegui entregar essa semana, foi corrida, eu posso entregar depois do prazo? Tudo bem, gente, pode entregar, só que eu preciso ser comunicada, porque quem não entrega e não fala nada, eu coloco falta. Porque o que a gente conta é com a entrega do exercício, não é com a aula ao vivo. Aí semana que vem, possivelmente a aula vai ser gravada, porque a gente está tendo pouca participação nessas aulas ao vivo de vocês, né? Alguns me confirmam aí na hora não participa. Eu vejo a correria de muitos, o Francisco dirigindo, liga já o celular para não perder. E outros apenas é porque está acordando tarde. Então tem comprometimento com alguns encontros, não está tendo. Mas eu peço a colaboração de vocês, tá? E quem não fez ainda as atividades, que está em atraso, faz e me entrega, por favor, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Aquela velha chamada do CRA é importante, né? Porque assim, essa turma é a turma que eu tô tendo mais problemas, né? Porque infelizmente tá a participação lá embaixo, né? E eu tentei fazer o conteúdo ao vivo, mas porque eu tô alternando mesmo na turma. Provavelmente não vamos fazer o conteúdo ao vivo na próxima semana, justamente porque já fizemos nessa e estamos fazendo rodízio. Tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo... Exatamente, Evandro, eu vi aí, você não trabalha e deu um jeito. Então, como você disse, quem quer dá um jeito. Obrigada a vocês que participaram, vocês estão crescendo aí no conhecimento de vocês, viu? Muito obrigada, conto com vocês. Obrigado, Josi. Próximo conteúdo online, né, nós falaremos um pouco sobre o protocolo TCP e DHCP, né? Falaremos um pouco sobre as classes de IP e classes de rede, né? Para vocês entenderem por que danado o meu computador só recebe o maldito IP 192.168.0 alguma coisa. Sempre esse IP. Tem outro IP na minha rede, pode ser outro IP, a gente vai ver direitinho lá que pode ser. Tem alguns roteadores já que usam a faixa 10, né? Mas é raro, mas o mais comum é a rede 192.168, alguma coisa aí. Máscara de subrede, a gente vai entender como mexer com máscara de subrede, gateways e DNS. Pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Se ficou, esse é o momento de tirar a dúvida. Pode falar via chat, pode abrir o microfone e falar aí, tranquilo. Se vocês não tiverem dúvida, conteúdo online se encerra aqui, certo? E isso é tudo por hoje. Até o próximo conteúdo online, tranquilo? Alguém tem dúvidas? Chatzinho não? Bom, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, a gente fica por aqui, tranquilo? Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo conteúdo online. Obrigado, CRA, mais uma vez, fazendo um trabalho incrível. Obrigada, gente.